Bom dia, meus irmãos, boa noite ou boa tarde, tá? Estou aqui mais uma vez, dando continuidade ao segundo vídeo, né? O primeiro vídeo que eu gravei aí, antes desse agora que eu estou gravando, concernente a vida de Naamã. Falei um pouco da sua história, né? Por causa da sua lepra, né? E esse segundo vídeo eu quero falar acerca da lepra, né? A lepra dentro do Velho Testamento, né? Eu quero mencionar aqui a serva do Senhor, que é Miriam, recebeu a lepra. Miriam, Moisés, né? Foram leprosos, né? Tudo uma sentença. Tá? Miriam ficou leprosa por causa da língua, né? Ela tocou no ungido com suas palavras, falou mal do ungido, que era Moisés, e Deus sentenciou com a lepra, tá? No caso de Moisés, ele não pecou, né? Ele recebeu a lepra. No caso, foi por 2 vezes para ver e vivenciar dentro de si, em sua vida, né? O poder de Deus, a manifestação da glória de Deus. No caso de Naamã, a lepra também foi ocorrida sobre a sua vida, né? Por causa de um freio que Deus queria dar e fazer sobre a sua vida, né? No vídeo anterior nós vamos ver que Naamã ele matou o rei, né? Matou um profeta, servo de Deus, matou o genro e a sogra do rei, e ainda levou uma menina, né, da descendência de Israel, cativa para sua casa. Então Deus o sentenciou com a lepra. E é sobre a lepra que eu quero falar aqui. Eu tenho aqui 7 características acerca da lepra, tanto na a enfermidade da lepra no corpo físico e a sua sentença no mundo espiritual. Qual é o peso dela no mundo espiritual, tá bom? Naamã, ele era rico, era líder de exército, valente, né? Porque ele brigava com suas 2 mãos, mas ele recebia também tamanhos livramentos de Deus. Por quê? Porque Deus tinha uma obra, né? Deus tinha um propósito de salvar a vida dele, tá? Então a lepra foi o meio de Deus colocar um freio, um basta, tá, na vida dele. Naamã, ele recebeu a lepra, e a primeira característica da lepra vamos colocar como a lepra física, né? Ou seja, a lepra que está escondida no corpo físico, né? Que ela fica incubada um período de 3 anos e meio, né? Em tratamentos, na verdade. Essa lepra física, trazendo para a vida espiritual do cristão, né? Ela vai provocar, sim, uma grande, vamos dizer, grandes consequências na vida espiritual do cristão, é verdade? Porque a lepra física, ela vai dizer que é, no mundo espiritual, aquele pecado que o cristão comete diante de Deus, mas ele não cumpre aquilo que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que quando pecamos, nós temos que chegar, confessar diante de Deus e também conversar, né, diante da nossa liderança, né? O nosso líder espiritual, que na verdade é nossos pastores, né? A Bíblia diz que se nós confessamos, multidões de pecados serão perdoados, na verdade. E quando nós cometemos esse pecado, isso torna-se uma lepra física, porque se nós não confessarmos, passa tempos, na verdade, passa anos e anos, pecado encoberto, pecado escondido.
esse pecado escondido, ele vai causar, sim, né, consequências, porque o cristão que ele anda em pecado escondido, né, está revelado para Deus, mas encoberto perante a sua congregação, está encoberto perante, né, a sua liderança, mas chega um momento que no decorrer de passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10 anos, essa lepra física, essa sentença de enfermidade escondida, né? Deus, no decorrer desse tempo, Deus ele vai usando homens, mulheres, convida no altar e vai alertando essa pessoa para que ela venha se consertar. Deus vai dando corda, vamos dizer assim. Deus vai avisando, e ao mesmo tempo que a pessoa ela vai resistindo, não é verdade? Quanto mais Deus fala e ela resiste, mais o Senhor vai dando corda, vai dando liberdade. Porque Deus ele vai avisando, olha, é melhor você confessar, é melhor você se revelar, não é verdade? Porque haverá a misericórdia e o perdão de Deus e a sentença será perdoada do juízo de Deus nesta vida terrena. Tá? Agora, se há cometidos de pecado e ele não confessa, e pode passar anos e anos, e Deus avisando, vai chegar o momento que Deus vai usar alguém, ou Deus vai causar uma situação, né, onde esse pecado escondido irá ser revelado, né? E aí, há muitos que dizem, irmão, mas Deus ele não envergonha. Na verdade, a vontade de Deus é não envergonhar, por isso Deus avisa. É por isso que o Senhor ele vai dando conselho, vai avisando. Mas chega um momento que o Senhor não aguenta mais. Ele diz, olha, eu te dei corda, falei, você não deu ouvido. Então agora eu vou revelar. Deus caça o meio, né, uma situação, e esse pecado vem à tona, esse pecado vem a público, tá? Porque a Bíblia diz que o que vive e o que anda de engano não permanece na casa de Deus ocultamente. Deus ele revela assim, tá bom? Vamos lá. A segunda característica da lepra, né? A lepra, ela traz mancha no corpo. Glória a Deus. Né? O cristão que um dia é uma coisa e outro dia é totalmente outra coisa. Vamos dizer, né? A lepra que traz mancha é aquele cristão enfermo fisicamente, e essa enfermidade ela traz um prejuízo enorme para a sua vida espiritual de santidade, de vida no altar para Deus, tá? Porque esta pessoa que anda e vive dessa maneira, em decorrer dessas maneiras de pecado, enfermo, leproso espiritualmente e fisicamente, tá? Nunca tem a verdadeira alegria do Espírito Santo, sempre estar mal-humorado, né? Um dia ele pode estar sorrindo, no outro dia ele pode estar totalmente nervoso, com a cara fechada, né? Mal-humorado. Ou seja, é uma pessoa que não tem uma característica especificada, né? Ou seja, uma pessoa que nós não sabemos identificá-la, né? É o cristão, né, com a lepra ou a enfermidade manchada no corpo. Aquele cristão que estará com a sua vida fora do altar de Deus, né, que o seu pecado, a sua enfermidade vai prejudicando a sua vida espiritual e ele não consegue mais esconder, ele não consegue mais ter um firmamento, uma postura como cristão, né? Vamos dizer, testemunhar a sua vida, né, de fidelidade ao seu Deus, né? É uma pessoa que um dia é crente e algumas horas ou outro dia já as suas atitudes é diferente. A Bíblia vai dizer que não pode sair de uma mesma fruta, né, uma árvore, da mesma árvore, fruto doce e fruto amargo, tá? Se a laranjeira ela produz a laranja, vai sair laranja e não siriguela ou cajá, não é verdade? Então assim é um cristão, ou ele é
ou ele não é, tá? Ou ele serve ou ele não serve. Assim é a lepra, né, que traz a mancha no corpo. É o cristão que, na verdade, é uma vida errada, é uma vida que não está correta mediante as escrituras sagradas, tá? Meu irmão, aqui não é o irmão Leandro, tá? Aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus, tá? Que diz que é receita para o cristão, tá? Não podemos ser aquele cristão onde muitos dizem, um certo dizer que diz ao crente 6 horas, que muitas vezes Deus diz, olha, vamos para a igreja, vamos para o culto, e ele sempre diz, vocês oram lá por mim, é o crente 6 horas, 6 horas por mim. Ele nunca está posicionado para ir, para orar, ele nunca está à disposição para comer Bíblia, para evangelizar, para orar, para cooperar na obra de Deus. É uma pessoa, é um cristão que não tem posição com Deus e nem com sua obra. Uma palavra mais correta, que não tem responsabilidade com o seu chamado, né, na obra de Deus, né? A terceira característica da lepra, né, é a lepra que cai cabelo. Como assim, meu irmão? A lepra que cai cabelo, vamos lá. Moisés, Samuel, né, que Samuel era profeta, juiz e sacerdote. Também Sansão, a característica desses homens dentro do Velho Testamento, que tinham seus cabelos grandes, e a Bíblia diz que não passava navalha em seus cabelos. Dentro do Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus o Cristo, nosso Senhor, né? E também nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, né? Que tinha cabelos longos, compridos. Porque quais são as características de um cabelo comprido dentro da Bíblia, do Velho Testamento, e trazendo também para o Novo Testamento, o próprio Jesus, né? E o próprio apóstolo Paulo. Dentro do Velho Testamento, o cabelo comprido era alguém que Deus tinha escolhido dentro do ventre da sua mãe e profetizou sobre a sua vida antes de nascer, que era alguém separado, né, para Deus. Ou seja, é alguém que Deus separa para uma aliança desta pessoa para com Deus. Então, o cabelo dentro do Velho Testamento, ele traz aliança, tá? É uma pessoa que tem aliança com Deus e Deus tem uma aliança com ele, tá? Então a lepra, que eu até coloquei aqui, a lepra que cai cabelo, tá? É uma enfermidade física, pecados físicos que prejudica a vida espiritual, a vida de andar e estar no altar de Deus, que provoca, quebra a aliança desse cristão com Deus, tá? O pecado, ele quebra. A própria Bíblia vai dizer, né, que o pecado, ele traz uma barreira entre Deus e o homem. O Espírito Santo pode andar com o homem e com uma mulher, mas a partir do momento que ele peca, diz a Bíblia que o Espírito Santo se afasta, né? É por isso que ele fica vulnerável, né, quando ele peca, às tentações, a cair, a desviar, a enfraquecer, porque está em pecado. E quanto mais ele não se humilha e vive em pecado, mais ele vai enfraquecendo, né? Porque o Espírito Santo se afasta. Já diz Espírito Santo, ele é santo, ele não se corrompe, tá? Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado, não é verdade? Então aqui, a lepra que cai cabelo é aquela enfermidade, né? Que o cristão, seja ele homem ou mulher, seja ele novo ou ancião, ele vive uma vida errada, em pecado com Deus, quebrando o seu altar, quebrando a sua aliança. Ou seja, é um cristão que é ciente que Deus chamou para a obra, para o seu reino, para trabalhar na sua presença, na sua obra. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa que tem a sua consciência do seu chamado, da escolha de Deus sobre a tua vida, mas é uma pessoa que está sempre quebrando a aliança de Deus. Ela coloca a vida no altar, ele coloca a vida no altar,
né, hoje e daqui a alguns minutos ele vai quebrando. É uma pessoa que troca, né, Jesus. É uma pessoa que troca a aliança do seu Deus consigo, né, a proteção divina, o dom da salvação por qualquer coisa. Ele vai quebrando a aliança da salvação. Ele vai quebrando o seu vínculo, a sua aliança com o seu Deus, né, por qualquer coisa, por qualquer prazer, por qualquer diversão, por qualquer situação. Então, é uma enfermidade que provoca, sim, a quebra de aliança. Mas Jesus, ele está chamando pessoas que têm quebrado as suas alianças com ele, porque Jesus é Deus, sim, é nosso Senhor de restauração, renovo de aliança. Você que está assistindo esse vídeo, ouvindo esta palavra, e você, a palavra está falando com você, está confrontando a tua vida no altar, está confrontando a tua vida para com o teu Deus, tá? Se humilhe diante de Deus, coloca a sua vida no altar de Deus, porque é da maneira que Deus quer que você esteja e ande na sua presença, tá bom? Vamos lá. A quarta característica da lepra, tá bom? É a lepra que tira a sensibilidade. A lepra, ela vai tirar, sim, a sensibilidade. A lepra que tira a sensibilidade. A enfermidade física, ela vai causar ao mesmo tempo, né, a enfermidade, né, a enfermidade espiritual. Ela vai, sim, provocar. A lepra, ela tira a sensibilidade, tá bom? Qual é o seu significado disso, né? A lepra que tira a sensibilidade é aquela enfermidade, ou seja, a enfermidade do cristão. Eu sempre quero trazer para o mundo espiritual que se torna assim pecado, né? O cristão que tem essa característica, né? O leproso, né? O mundo físico, a enfermidade física, ela vai dizer que o leproso ele não sente nada, ou seja, ele não sente dor, tá? Ele não sente, vamos dizer, se apertar o seu corpo leproso, ele não vai sentir, porque ele está leproso, né? As características da lepra, depois eu quero trazer detalhes do que Naamã sentia, porque ele sentia todos esses sintomas nas suas enfermidades, sobre o seu corpo. Ele era um homem que ele não sentia dores, vamos dizer, é uma pessoa que não sentia, não aquela dor aguda. A lepra, ela causa assim, uma dor aguda, assim, mas a questão que eu quero te trazer, que ela provoca uma dormência, tá, sobre o corpo. É uma pessoa que não tem sensibilidade, tá, para o mundo espiritual. É o cristão que ele não sente mais prazer em ir à igreja. E quando ele vai, Deus ele derrama aquela graça no meio do seu povo. O povo se renova, né? O povo se enche da presença de Deus, mas ele não sente nada. Recebe convite para cooperar na obra e sempre diz não para a obra, sempre diz não para Deus. Não sente mais, tá? Não sente mais nada pela obra, né? Vai por ir, e quando faz porque quer, né? Ela provoca isso. Quando há essa enfermidade na vida espiritual, tá bom? Vamos lá. A lepra, ela traz feridas nos pés e nas mãos, tá? Ela vai provocar a lepra. Eu quero trazer sobre a vida de Naamã, vamos dizer. A lepra em Naamã, ela provocava nele, muitas das vezes, para andar, para palpar, porque estava ferido, né? Estava sendo corroído pela lepra.
Então, ele não tinha prazer de apalpar, de andar. Ora, mas a Bíblia diz que ele era um chefe, um general de guerra. Ele pegava com firmeza a espada, ele colocava o exército na milícia, né? Mas ele tinha essa característica, porque a lepra, tá, era oculta no seu corpo. Tá? Por cima da lepra estavam suas armaduras. O povo olhava e via ele como belo, mas por dentro das armaduras era podre, né? Era cheio de hematomas, porque a lepra estava corroendo o seu corpo. Lembra que Jesus parou para os escribas e fariseus? Jesus olhou para os escribas e viu homens bonitos e belos, bem trajados. E Jesus olhou para eles, vendo que estava dentro deles. E Jesus olhou para ele, bonito por fora, para os fariseus, mas por dentro vazio. E Jesus, olha, vocês são sepulcraiados. Por fora são belos como um sepulcro, mas por dentro são oco. Por dentro é aquele vazio. Por dentro é uma podridão. Né? Foi o que Jesus falou para os escribas e para os fariseus. Aqui no caso de Naamã, era a mesma coisa. Ele era bonito por dentro, por fora, né? Mas por dentro estava podre. A enfermidade estava roendo ele por dentro. Tá bom? Aqui, no caso, a lepra, ela traz ferida nos pés e traz nas mãos também. Tá? Na verdade, no mundo espiritual e no mundo do chamado do cristão, da eleição do cristão, a qual Deus faz, né? Quando ele está com essa enfermidade, ele não sente vontade, né, de trabalhar. Ele conhece o seu chamado, mas ele não sente vontade mais de trabalhar. Ele não quer trabalhar. Ele não quer deixar o seu aconchego e colocar a mão no arado, que é a obra de Deus. Porque ele não sente vontade, está enfermo, está leproso espiritualmente, né? Por fora está bonito, né? Bem vestido, bem calçado, bem trajado, mas por dentro está morto espiritualmente, não tem prazer mais na obra de Deus. E quando faz, empurra com a barriga, vamos dizer assim, a pessoa enferma espiritualmente. Tá? Irmão, aqui é a palavra, tá? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela faz efeitos. Eu quero te trazer dois delas. Quando a palavra de Deus ela vem com exortação, né? A Bíblia diz que ela é uma espada. Pelo um lado ela conforta, pelo outro ela fere, ou seja, pelo lado ela vai confortar, por outro ela vai ferir, porque ela vai revelar o pecado da igreja, o pecado do cristão, o erro, a enfermidade espiritual. Mas pelo outro lado ela vai consolar, dizendo ainda a solução, ainda a oportunidade de se arrepender, de colocar a vida no altar e andar e ser um vaso na mão de Deus. Tá? Assim é a palavra de Deus. Não é verdade? Quero te trazer também aqui a sexta característica da lepra, né? A lepra, ela traz ferida nos olhos. Tá? A lepra, com o decorrer do tempo, eu quero falar aqui da vida de Naamã, ela vai prejudicar a visão física, aquela visão boa, a distância, de perto. Ele não vai ter mais, tá? Como antes, ela vai roendo aos poucos. Para o cristão enfermo espiritualmente, leproso espiritualmente, tá? É aquele cristão que está enfermo espiritualmente, mas ele não tem mais visões de Deus, ele não tem mais revelações de Deus. Sabe quando o pastor chega sobre esse cristão e o pastor pergunta como vai a tua família? E ele diz, olha, minha família está sendo destruída, só misericórdia, porque ele não está olhando com os olhos da fé. Ele não olha com a visão diária, como diz a Bíblia, diz, olha, tá, esse negócio está estreito, mas pela fé eu já recebo a vitória, pela fé eu já vejo ela liberta. Isso é a visão espiritual, é uma visão de fé na palavra e nas promessas de Deus.
quando o pastor ou o obreiro pergunta como vai o seu trabalho, tudo bem? Olha, tá, ora por mim, meu irmão, obreiro, ora por mim, pastor, porque o negócio está estreito lá no meu serviço. É uma pessoa, é um cristão sem visão, né? Pela enfermidade espiritual, pela lepra espiritual, ele não consegue mais ver além. A sua fé está limitada, a sua fé está presa e impede dele ver, impede dele crer no impossível, né? Pois a fé a qual a Bíblia diz que a fé por uma vez sim foi dada aos santos, é uma fé, né, que diz o próprio Isaías, que vai fazer o cristão, através da fé, voar nas asas do Espírito, e ter visões de águias, enxergar o além, enxergar, né, a vitória em cima de todos os procedimentos de batalhas, né, de pelejas, né, de situações precárias. Ele vai sempre crer, porque a sua fé está intacta, a sua fé está no Altíssimo, no seu Deus, e por essa fé ele começa a crer na sua vitória. Então ele vai ter uma visão pela fé em Deus, né? O seu Deus é maior. Lembra que Davi falou no Salmo de número 121, eleva os olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Tá? Davi, no momento de angústia, tá? No momento de perseguição, no momento de rejeição pela própria família, Davi olhou e disse: olha, o meu socorro vem de lá, é lá de cima que vem, porque ele cria, era uma fé inabalável. Lembra que Jesus falou dentro do Novo Testamento: se tiveres fé como um grão de mostarda, diria a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e se não duvidares, assim será feito. É uma fé firme. A fé é uma miniatura, uma palavra de miniatura que vem de fidelidade. Então seja fiel ao seu Deus, porque Deus não vai te desamparar. Tá bom? Louvado seja Deus. Assim é o cristão, tá? Que é cometido pela enfermidade, pela lepra. Ele é uma pessoa sem visão. Tudo para ele está errado, tudo não está legal, nada vai bem para ele, porque não crê, não consegue mais firmar a fé. Tá? Mas a palavra de Deus, ela te traz aqui, nessa noite ela te diz: volte novamente a posicionar-se a tua fé, né? Porque no capítulo 6 e no versículo 10 da carta à igreja de Éfeso, vai dizer: nos demais irmãos meus, tá? Fortalecei-vos na força do seu poder, tá? Buscando a Deus, para que vocês possam resistir o dia mau, o dia de angústia, o dia de peleja, o dia de dificuldade. Tá? Então, primeiro temos que buscar Deus, tá? E nos revestir, porque dentro desse capítulo, do versículo 10 até o 18, vai dizer: olha, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Tá? Revestir também da couraça da justiça e o escudo da fé. Tá? Então, sem fé, diz a Bíblia, que é impossível agradar a Deus. Tá? Um cristão sem fé, ele desagrada e entristece a Trindade. Tá? Porque Deus só pode operar aonde há fé, aonde há fidelidade. Louvado seja Deus. Tá? A sétima e a última característica da lepra, os seus efeitos, né? A sétima característica, a lepra, ela traz impotência, tá? A lepra, ela traz impotência. Por quê? Agora eu quero te levar dentro da lepra de Naamã, né? E a sua vida particular. Naamã era leproso, e todo leproso ele perde o seu potencial intimamente. Tá? Ele é impotente. Por isso que a Bíblia, ela vai especificar para nós que Naamã, ele não tinha filhos, ele não tinha descendentes, tá? Porque ele era impotente por causa da lepra. Era rico, forte, tá? Tinha livramentos de Deus, tá? Era um general de guerra valente, ele batalhava com duas espadas, uma em cada mão.
tá? Mas a Bíblia diz, porém leproso. Tá? Era visto como o guerreiro, o valente e o general do exército, bajulado por todos como campeão, mas a Bíblia diz, porém, era leproso. Tá? E a lepra ela trazia sobre isso algo a mais sobre a sua vida, uma impotência para com a sua própria cônjuge. A Bíblia ela vai especificar isso para nós. Tá? No mundo espiritual, na vida da igreja, do cristão, tá? Que é atraído por essa enfermidade da lepra, espiritualmente, o pecado, tá? Vida fora do altar de Deus, ele não consegue dar frutos. A Bíblia diz, olha o que Jesus vai dizer, tá? Através do ministério de João Batista, a árvore que não dá fruto, ela é cortada, tá? E lançada no fogo e pisada pelos homens. Tá? Então, a Bíblia diz também, dentro do Novo Testamento, tá? Que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, o cristão enfermo, né, com vida fora do altar de Deus, ele corre esse perigo. É aquele cristão que ele não ganha almas para Jesus. É o cristão que não busca estratégia de Deus para ganhar alma através da palavra, através do louvor. Ele não ora, ele não intercede pela salvação e libertação de alma. Ele não busca dar frutos para Deus pelo ministério que Deus entregou. Ele não tem potência, é impotente no seu ministério, é impotente no chamado, é impotente, né, naquilo que Deus confiou e entregou. Ele não consegue, né, atrair, ele não consegue ganhar almas, dar frutos para a obra de Deus. Né? E quando tem a oportunidade de passar salvo numa igreja, quando é chamado para fazer parte através da área administrativa da igreja, ele sempre diz não. Quando diz passa salvo, ele não quer. Faz a primeira parte, não vou, não estou preparado. Sempre tem uma desculpa. É aquele que não quer dar fruto para Deus, para a obra de Deus. É impotente, tá? Para a obra, para o reino. Tá? Agora a culpa é de quem? É de Deus. A Bíblia diz que Deus, olha o que Paulo vai dizer. Paulo dizendo nas suas epístolas, eu sou o menor de todos os apóstolos. Né? Eu outrora que persegui a igreja, eu outrora que persegui e pedi cartas para ir a Damasco, né? Mas eu me encontrei, ele se encontrou comigo, né? Olhou para mim e me confiou e entregou sobre mim o ministério. Tá? Ou seja, então o ministério que Deus te deu foi porque Deus olhou para ti, viu o potencial nele, confiou em ti, por isso ele te entregou. E por que muitas das vezes nós nos acovardamos para aquilo que Deus já nos confiou? Porque muitas das vezes nós dizemos não para aquilo que Deus acreditou e entregou sobre as nossas mãos, tá? Porque a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, o próprio Paulo vai dizer através das suas epístolas, dentro do Novo Testamento, a partir do momento que eu conheci essa palavra, eu sou devedor a grego, a judeu, a sábio e a ignorante. A partir do momento que você conhece a verdade, a partir do momento que você já tem o conhecimento que Deus já te chamou, te alistou, entregou o ministério na tua vida, você deve, tá? Não é a favor, não. Não é fazer para agradar a ninguém, nem o teu pastor. É fazer para agradar ao teu Deus que te confiou e entregou o ministério. Porque você é devedor de pregar. Você deve pregar e anunciar a palavra de Deus. Porque foi para isso que o Senhor te salvou e te chamou. Então nós somos devedores dessa palavra, tá? Porque o conhecimento que recebemos dele, de nosso Senhor Jesus, nós não podemos guardar e ocultar para nós, mas transmitir, passar para as pessoas, tá bom? Então, que possamos dar frutos para Deus, que possamos a cada dia colocar e buscar o nosso Deus, colocar a nossa vida no altar de Deus, tá bom? Para que o Senhor
né, possamos dar frutos para a obra de Deus. Porque Naamã, meus irmãos, tá? Deus, olha como aqui, agora eu quero entrar um pouco sobre a vida dele. Ele era bajulado pelo povo, rico, chefe, general de guerra, porém leproso. A maneira que Deus achou e o colocou na sua vida de frear, porque através da cura, Deus não ia curar somente a sua enfermidade física, mas também a sua alma. Deus ia converter, né, Naamã. Deus buscou essa maneira de se revelar a ele e mostrar o tamanho do amor e do propósito do seu Deus. Mas mediante esta lepra na vida dele, Deus foi tirando dele todo o seu potencial em orgulho e soberba que ele tinha sobre a sua vida. Tá? O seu corpo era manchado, o seu cabelo caiu, tá? O seu semblante não era mais a mesma coisa. Era um homem que não tinha mais sensibilidade, tá? Não tinha mais firmeza nos pés e nas mãos, pois ele estava sendo corroído pela lepra. Tá? Tinha perdido, já estava perdendo a visão dos seus olhos, tá? E ainda por tudo, não tinha mais potência, era impotente na sua vida conjugal. Tá? Olha a maneira que Deus armou, preparou para quebrar esse homem por inteiro. Tá? Deus amassou ele em todas as suas características, tá? Para, através dele lá no pó, quebrado, ele pudesse correr em busca de Deus. Então não espere o Senhor amassar a tua vida. Não espere o Senhor te quebrar por inteiro para você vir para Jesus pela dor, no gemido, no ai ai. Vem agora pelo amor. Vem agora pela oportunidade que Ele está te dando, tá? De se converter, tá? Entrega a tua vida para Jesus, porque o momento é agora. Você já sabe que Deus tem obra. Deus já falou contigo por através de alguém, ou dentro da própria igreja. Você está endurecendo o coração para Ele. Não espera Ele fazer com você como fez, como Naamã. Quebrar inteiro o teu orgulho, a dureza do teu coração, te fazer Deus te oprimir, para que você lá no pó, você venha recorrer a Deus, tá? Nas últimas forças, gemendo. Não espere isso, tá? Porque Naamã, ele sabia do Deus de Israel. Naamã conhecia o seu Deus. A sua linhagem, olha a descendência de Naamã, era da descendência de Abraão. Abraão, pai da fé, onde Deus começou, né, a trajetória do Velho Testamento. Ele conhecia, mas ele era um coração duro. Talvez você tenha alguém na tua família que é cristão e você sabe que você não tem como correr, mas você é um crente endurecido, uma pessoa com coração duro. Não espere, porque você é descendente da real, descendente do eterno. A tua descendência é filho de Deus, tá? Você tem joelhos que dobram ao clamar pela tua vida, para que Deus te guarde, para que Deus te livre. E você sabe que os livramentos que você tem recebido, tá? Foi Deus. São livramentos que não têm explicação humana, porque foi Deus que, através do clamor de alguém da tua família, tem intercedido por ti. Tá? Naamã sabia disso, mas ele esperou. Né? Na verdade, ele não esperava, mas Deus tinha um propósito na vida dele, assim como tem na sua vida. Tá bom? E ele veio para Jesus, ele se rendeu a Deus, né? Já acabado, seu corpo físico sendo
corroído pela enfermidade. Tá? Não espere isso. Não espere isso acontecer. Tá? Porque o Senhor, Ele tem coisas grandes sobre a tua vida. Tá? Talvez você esteja dizendo, eu sou novo, eu sou jovem, eu vou curtir mais um pouco a minha vida. Quando eu estiver já velho, avançado em idade, eu vou para a igreja. Quero te dizer que não é a igreja que vai te salvar. A igreja é simplesmente um lugar de adoração. Jesus disse que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós juntos somos a igreja de Cristo. A igreja, Jesus vai dizer que ela é apenas uma casa de oração para orar e adorar a Deus. Tá bom? E quero te dizer que Deus chamou, tá, você, e você não é diferente dos homens, das mulheres da Bíblia. Tá? Jeremias foi escolhido ainda em feto no útero da sua mãe. Moisés foi escolhido ainda sendo gerado no útero da sua mãe. Assim como o próprio Davi, né? Que Deus foi alavancar o ministério de Davi com seus 25 anos de idade. A jovem escrava que estava na casa de Naamã tinha os seus 14 anos para 16 anos, mas foi boca de Deus lá dentro. E através dela foi que Naamã se rendeu, porque ele ouviu o Deus de Israel. Tá bom? Glórias a Deus. Quero te dizer que dentro do Novo Testamento também, tá? Como Timóteo, o jovem Timóteo, Tito, foram jovens. Olha Marcos. Marcos, quando começou a viajar com Paulo e Barnabé, era um adolescente. E foi o primeiro evangelista a escrever o evangelho. Então não espera, não endurece o coração para Deus, para a obra que Deus tem na tua vida, não. Porque a porta da graça está aberta. Mas segundo as Escrituras Sagradas, ela está se fechando, ela vai se fechar e não tardará. Glórias a Deus. Tá? Faça como Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Quando Jesus chamou, ele não mediu esforços a nada. Ele não olhou para a sua profissão, ele deixou todos os pescadores, que eram seus colegas. E Jesus disse, vinde para mim, eu vos farei pescadores, ganhadores de almas. E eles abandonaram tudo e foram. Faça como eles. Tá? Mas não espere a maneira que Deus tratou com Naamã. Glórias a Deus. A maneira que Deus tratou com o próprio Paulo. Né? Glórias a Deus. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. A palavra do Senhor Jesus para o teu coração. É uma palavra de conhecimento. É uma palavra também de repreensão. É uma palavra também de conforto para o teu espírito e tua alma. É uma palavra também de avivamento, que traz alerta sobre a tua vida. Abre o teu olho, porque Jesus está voltando. Tá? Termino esse vídeo já louvando a Deus, exaltando e glorificando a Jesus o Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que o Senhor possa continuar falando contigo. E ao você ouvir esta palavra, que a tua vida não seja mais a mesma. O Espírito Santo, através e por intermédio desta palavra, tá? Ele mude a tua maneira de pensar, de agir. Ele mude a tua vida. Tá?
Porque Pedro vai dizer assim: Senhor, pela tua palavra eu lanço a rede. Jesus, se é tu mesmo, permite contigo. Deus falou: vem. Tudo é pela palavra. E a palavra está sendo liberada sobre a tua vida. Em nome de Jesus.